Olá, eu sou a Lígia Costa, empresária especialista em planejamento estratégico e estou aqui para compartilhar hoje com vocês um pouco sobre o primeiro trimestre. Olá, boa noite. Olá, pessoal. Oi, Dani, tudo bem? Você por aqui? Quanto tempo? Obrigada por convidar seguidores. Olá, Lívia. Oi, Pri. Tudo bem, pessoal? Obrigada por estar aqui. Hoje, segunda-feira à noite, não é muito meu horário, né? Mas eu tô aqui para falar sobre o primeiro trimestre. Tudo bem, Dani? Bom te ver também ao vivo, pelo menos aí no chat, né? Super obrigada por todos vocês que estão chegando. Olá, Elga. Olá, Gustavo. Oi, Carola. Vou pedir para vocês, por favor, compartilharem isso. Obrigada, Elga, com os seguidores, que o nosso assunto de hoje é super importante, por isso que eu tô aqui esse horário. Vocês sabem que não é muito um horário que eu apareço no Scope, às 9h30 já, né, da noite de uma segunda-feira. Olá, Renato. E para quem não me conhece, eu sou a Lígia Costa. Prazer, eu sou empresária, especialista em planejamento estratégico e idealizadora do TGI Today, ou seja, Thank God It's Today. Todo dia é o grande dia da gente ir em busca de tudo aquilo que faz sentido pra gente, né? De ir em busca dos nossos sonhos. E eu digo que eu compartilho com vocês aqui tudo aquilo que a escola não nos ensinou pra gente ter uma carreira e uma vida de sucesso. Olá, Marco. Então, a minha pergunta para vocês no dia de hoje é: quem é que está satisfeito com as conquistas que vocês tiveram no primeiro trimestre? Então, me dá um sim. Olá, Jordão. Quem tá satisfeito com as conquistas que fez no primeiro trimestre desse ano? E me dá um não quem não está. Ei, Gustavo, que bom que você tá, que bom. Quem tá feliz? Mais ou menos, ó, coluna no meio, eu sempre falo que não vale, hein? Ou é sim ou é não. Que bom, mas tudo bem, Lívia, tá valendo. Elga tá feliz, Gustavo tá muito feliz, a Pri não. Então, legal porque assim, é exatamente isso, né? A gente tem duas opções. Ou a gente está feliz, ou a gente não está feliz com as conquistas que a gente fez no primeiro trimestre. E aí, eu digo que quem está feliz, né? E depois a Karina falou aqui, não, gritou, né? Então, assim, quem está feliz, que bom, mas é sempre uma enorme oportunidade da gente entender tudo bem, o que a gente fez de legal e como a gente vai agora para o próximo passo. E quem não está feliz, e mesmo assim, quem também está feliz pode me ajudar a responder essa pergunta que eu vou fazer. Deixa eu só abaixar um pouquinho a câmera. Por que você não está feliz, né? E aonde você gostaria de estar que você não está hoje, né? Eu acho que esse é o principal ponto. Provavelmente a gente fala, não tô feliz, mas será que você sabe aonde você gostaria de estar? Né? Será que você criou aquelas metas nesse seu primeiro trimestre e você seguiu a risca para tentar conquistá-las? Né? Então, essa é a primeira pergunta que eu gostaria que vocês respondessem. Eu não falei, né, como a gente vai fazer hoje aqui um workshop de 30 minutos sobre planejamento estratégico de metas do primeiro trimestre. A gente vai fazer uma avaliação do que foi feito nesse primeiro trimestre. Eu vou falar também para vocês sobre métricas, muita gente me pergunta sobre métricas e a gente vai entrar também em ação para continuar trabalhando, não só agora, como daqui para frente, tá? Então esse é o nosso assunto. Eu comecei aqui já empolgadíssima falando, mas é exatamente esses 3 principais pontos que a gente vai falar. Então aqueles que estão felizes sempre podem ir para o próximo passo, e aqueles que não estão felizes, eu queria que tivesse um papel, uma caneta na mão, se vocês puderem ir lá buscar. Obrigada por quem está convidando seguidores, é um prazer enorme. Fico super feliz. Então, anota aí por que você não está feliz e onde
que bom, Elga, que você conquistou o curso que queria, mas ainda não transformou ele em business. Tudo bem, é só um primeiro passo. A Pri fez as metas, mas não se esforçou tanto para poder alcançá-la. Isso, quem tá com a caneta em mão. E aí a pergunta é exatamente, por que você não está onde você gostaria de estar hoje, né? Nesse momento? O que será que impediu você de conquistar as suas metas desse seu primeiro trimestre? Não realizou tudo o que queria, mas está feliz porque está no processo. Perfeito, Jordão. Eu acho que é por aí. Oi, Rui, que bom, tem mais gente bacana aqui. Então, exatamente compreendendo, a partir do momento que você lista tudo aquilo que talvez impediu você de estar onde você gostaria de estar, você começa a ter um primeiro passo, que é ter visibilidade de tudo aquilo que você... ou que foi uma barreira, ou que foi um obstáculo, ou que foi uma crença negativa, tudo aquilo que te impediu. Nada para realizar do dia para noite. É isso mesmo, gente. Quem me segue sabe exatamente que eu falo isso. Isso não tem milagre, né? Nada é do dia para noite, é muita persistência. Então, eu queria muito que vocês, olá, boa noite, listassem exatamente, né, tudo aquilo que impediu vocês, né, de não conquistar e não realizar as suas metas nesse seu primeiro trimestre. E aí, talvez, né, podem ser inúmeras coisas, né? Quem falou aqui que não tá feliz, por que será que vocês não conseguiram conquistar? O que impediu vocês? Né? Será que foi, me ajuda aqui com ideias, tá? Ou com problemas reais, né? Porque o que eu ouço muito é o seguinte, eu não estipulei prazo, ou eu desisti, ou eu não tinha compreensão exatamente de qual era a minha prioridade naquele momento, ou eu coloquei a meta para agradar o outro e não a mim, ou a meta era do meu chefe, a meta era do meu marido, mas não era efetivamente minha. Então, aqui a Beta, Bernardo, falta de conhecimento de algumas coisas que só conheceu agora. Muito bem, faz parte, né? Às vezes sua meta é exatamente aprender mais, ter algumas novas habilidades. E tudo bem, talvez seja parte desse processo, né? Então o ponto é, talvez a gente não chegou lá, ainda patina em fazer planejamento, mas tudo bem, Elga, você tá fazendo, você tá tentando, você tá aprendendo, é super normal isso, né? Empecilhos financeiros seguram a gente, realmente isso é uma coisa muito chata, né? A gente tá numa crise econômica que a gente tem que fazer escolhas, o dinheiro às vezes não dá para tudo, e tudo bem, né? A gente precisa selecionar aquilo que a gente vai fazer ou não, ou talvez aquilo que possa nos mover em direção a conquistar cada vez mais. Então esse é o primeiro ponto que eu queria, eu tô olhando aqui do lado que eu tô sempre pegando minha colinha, tá? Que vocês fizessem, né? É compreendessem o que é que impediu vocês de conquistarem a meta que você tinha programado nesse primeiro trimestre. E aí, eu queria que vocês, em seguida, muito sobrecarregada, e sem tempo para cumprir minhas metas futuras. Você é empresária, super te entendo. E o que eu queria... Vamos ver que tem alguém aqui. Eu super entendo quem está super sobrecarregado. Esse vai ser um dos pontos que eu vou falar daqui a pouquinho também, que pode ajudar para você que está se sentindo super sobrecarregada. E aí, o que eu queria que vocês fizessem é, a partir do momento que vocês têm uma lista provavelmente grande desses vários fatores que impediram vocês de carregar, de não atingir as suas metas. Quem está sobrecarregado, espera daqui a pouquinho que eu vou falar uma coisa super legal que pode ser que ajude. Escreva ao lado de todas as suas crenças, todas, e talvez não dê para vocês fazerem isso agora, e tudo bem se vocês não conseguirem fazer isso agora, vocês fazem depois ou amanhã cedo. Qual é a forma criativa que você tem de superar essa crença negativa, ou esse bloqueio, esse obstáculo, ou esse problema financeiro que seja, que a Pri mencionou aqui, ou o problema de não saber tanto o planejamento. Então, assim, coloca exatamente ao lado, porque sempre tem, gente, uma forma positiva e uma forma
realista e que a gente mesmo encontra de viabilizar alguns dos pontos ou algumas das crenças que nos bloqueiam. E esse é um trabalho muito da gente com a gente mesmo, né? Que a gente precisa olhar tudo ali que a gente listou e a gente respira, né? E fala, tudo bem, isso é um fato, isso me impediu de atingir a minha meta nesse momento, mas como eu posso encontrar uma forma nova, uma forma criativa de superar isso, tá? Então, esse é o primeiro exercício, assim, muito bacana, que a gente mesmo vai ficar surpreendido com as respostas positivas e que a gente encontra, né? Não tem fracasso. Exatamente, Gustavo, né? Eu acho que é Gustavo. Então a gente consegue encontrar algumas respostas para as nossas próprias dificuldades, tá? Então essa é a primeira atividade, o primeiro exercício que eu queria que vocês colocassem para vocês, primeiro, reconhecerem por que vocês não chegaram lá, né? Por que vocês eventualmente não cumpriram com as metas que vocês tinham pré-determinado para esse primeiro trimestre. E outra, gente, a gente já tá, né, entrando no segundo trimestre do ano, já foi janeiro, fevereiro e março, então tá na hora de parar e olhar e fazer realmente essa revisão, o que é que vocês tinham estipulado, que vocês não chegaram lá, ou se vocês não estipularam nada, tudo bem, também espera até o final que a gente vai conversar sobre isso e já aproveita as dicas aqui para já talvez entrar em ação e começar a criar algumas metas. Então, para aqueles que criaram e que não estão 100% satisfeitos, mapeia tudo aquilo que você não conquistou, o que te bloqueou, o que te impediu de realizar e que bom, Jordão, que já está trabalhando perfeito. Esse é o ponto, gente, a gente ter a visibilidade, não fechar os olhos para, tá tudo lindo, maravilhoso. Não, vamos olhar e vamos aprender com as oportunidades, com os erros, com os acertos e a gente mesmo vai retrabalhando. Eu até, só um parênteses aqui, eu ontem publiquei uma foto no Facebook, né, como mensagem de domingo, que era de uma borboleta, né, e a borboleta tava com a asa aberta, mas eu escrevi, eu falei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cara, eu tirei 7 fotos para conseguir pegar a borboleta com a asa aberta. E aí eu escrevi exatamente isso, eu falei, não é na primeira, não é na segunda, não é na terceira, na 7ª vez eu consegui. Ou seja, eu errei 6 e acertei 1. E eu fiquei muito feliz e consegui publicar. Então é assim, né? Tudo é assim. É só um parênteses para a gente entender que quando dá certo, a gente tem que conquistar e tem que ficar muito feliz e comemorar, né? A maior parte das vezes dá errado, né? Mas quando dá certo, a gente comemora. Bom, o segundo ponto que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês é... isso é para quem tá falando que tá sobrecarregada, tá? Vou falar isso já e depois eu falo sobre metas. Gustavo, você não é o único. Tem um monte de gente que pensa assim. Dá muito mais valor. Então, o próximo ponto, quem acha que tá aqui super sobrecarregado, eu vou fazer também um outro desafio. A gente vive o dia inteiro fazendo muito mais coisa chata do que coisa legal, certo? Quem me dá um sim aqui que vive fazendo muito mais coisa chata ao longo do dia do que legal? Certo, né? Exatamente. Sim. Agora, será que a gente tem que fazer isso pro resto da nossa vida? Será que em nenhum momento a gente vai poder fazer passar mais tempo fazendo coisa legal e menos tempo fazendo coisa chata? Eu não sei, né? Pelo menos assim, a gente precisa tentar, né? Eu digo que se ao menos a gente tentar fazer mais coisa legal, pode ser que nossa vida seja mais legal. Então, o meu desafio para vocês, e é uma coisa que eu fiz para mim e que funcionou muito bem e eu quero compartilhar aqui com vocês, de novo, papel e caneta na mão, e escreva nessa lista, né, tudo aquilo, gente, que vocês fazem hoje, que irrita, que vocês não gostam de fazer, que vocês odeiam fazer, mas que vocês são obrigados a fazer todo dia. Obrigada, Lê, que está convidando seguidores. Então, faz essa listinha. Eu não, estou fazendo mais coisas legais, mas as chatas são parte delas.
Exatamente, né? Não tem jeito. Olá, Thaís. Então, assim, lista, cara, tudo aquilo que vocês fazem, que vocês sabem que ocupam muito do tempo de vocês, que são chatas, mas que vocês vão. Tudo bem, depois você volta, querida. Que vocês precisam fazer hoje. Porque se você não fizer, não tem jeito, é burocrático, é operacional, não tem como delegar, né? Tipo, quem vai levar filho para a escola, se não é você, não tem como, né? Tem algumas coisas que não tem como e que tem gente que acha legal, tem gente que acha chato, né? Supermercado, né? Como você vai delegar, tal. Mas tudo bem, põe tudo, desde o seu trabalho, do seu dia a dia, da sua rotina, tudo aquilo que te irrita. E aí, eu vou pedir para vocês, como etapa 2 desse trabalho, tentar entender e, de novo, aquele nosso olhar de ressignificar, aquele nosso olhar de que a gente mesmo precisa encontrar algumas soluções criativas para abrir mais tempo na nossa agenda, para entender que nós temos sim direito de viver mais tempo fazendo coisas que a gente gosta, né? Então que a gente vai se dar a oportunidade de talvez deixar algumas coisas chatas de lado, aquelas que não são super prioridades, e passar a fazer coisas que nos agradam mais. E como a gente vai fazer isso? Olha aquela lista e começa a entender o que é possível, seja delegar para alguém ou dizer que você nunca mais vai fazer. O que é GP, querido? Não sei nem o que é GP que você está falando. Eu sou empresária, especialista em planejamento estratégico. E aí, boa noite, quem está chegando agora. E aí, faz a listinha do lado, né? O que eu quero me livrar? Gerente de projetos? Pode até ser. Eu sempre trabalhei com marketing, com business, com negócios, também projetos. Não especificamente gerente de projetos, mas sempre tive gente assim, perto de mim. E aí, coloca ali do ladinho aquilo que você quer se livrar. Então, releia a sua lista e olha realmente com sinceridade e com uma visão positiva, né? Porque não adianta se colocar no papel de vítima também e falar assim: ah, não, eu sou ferrada, eu sou sozinha, eu não tenho jeito, não sei o que lá. Não, começa a olhar com uma forma de que sim, é possível eventualmente, num futuro próximo, você se livrar de algumas coisas que você não suporta fazer. Né? Algumas coisas não tem jeito, você vai ter que fazer, mas algumas outras você pode olhar com carinho e com cuidado e falar: isso eu vou me livrar, isso eu vou, isso, Pri, sem amarras e sem julgamentos, porque daí, gente, a gente começa a entender que a gente pode pedir favor para alguém, ou a gente pode delegar alguma responsabilidade para o outro, ou a gente pode usar da tecnologia, da internet, falar: eu vou fazer compra online e não vou na loja, eu vou concentrar minhas contas, meus pagamentos. Então a gente se pune muito e perde muito tempo, às vezes, reclamando de tudo aquilo que a gente tem que fazer, que é operacional, que é um saco, que é chato, que a gente odeia, e a gente fica reclamando, ao invés da gente olhar com calma e falar: de novo, isso é um fato, eu reconheço que tem tudo isso, que eu preciso fazer. Mas como eu posso, talvez, delegar, ou talvez entender que num futuro próximo, seja eu vou contratar alguém na minha equipe, ou eu vou contratar alguém na minha casa, ou eu vou delegar, eu vou simplesmente falar: ah, você adora fazer isso, você adora fazer feira, então você faz feira para mim essa semana, eu faço a semana que vem para você. Eu não sei, pensar um pouco mais também como comunidade, né? Pensar um pouco mais no entorno, pensar na vizinhança, no prédio, aonde você mora. Tem tantas oportunidades hoje em dia acontecendo, né? De pessoas querendo trabalhar um pouco melhor também para sua comunidade. Então, eu digo, desde o seu dia a dia operacional, que é um saco, até outras coisas que podem ser compartilhadas, talvez com pessoas que a gente nunca imaginou que tivessem essa predisposição. Então, assim, vamos olhar nessa lista de tudo aquilo que nos irrita e que nos chateia, que a gente é obrigado, e olhar com uma forma criativa e com uma visão um pouco mais de coração aberto, de entender como a gente pode ressignificar e fazer isto para que a gente possa abrir tempo para ter coisas. Oi, Malu, como foi o seu workshop, lindona? Depois você conta aqui pra gente, tá bom? E como a gente pode ter mais tempo
aos poucos ir criando mais tempo para fazer aquilo que mais nos encanta, que mais a gente curte fazer. Essa de pensar em comunidade é legal, né? A gente exatamente, por que não, né? Por que não fazer esse tipo de projetos? E aí, quem quiser ir além, que bom, Maluzinha! Depois você põe aqui a replay, qual é o link para o pessoal assistir, tá bom? E aí, pessoal, o último ponto que bom, Jordão, é a gente colocar uma lista, mesmo que seja de apenas sonhos, qual é a nossa listinha ideal, né? O que a gente gostaria de... só as coisas boas que a gente gostaria de fazer, né? Então, assim, a gente começa a reverberar só naquelas coisas boas. A gente sabe que as ruins existem, que elas estão aí, que a gente vai ter que cumprir tarefa, não tem jeito, mas a gente começa a focar um pouco mais naquilo que faz mais sentido, naquilo que mais deixa a gente... Oba, Pri, depois me conta. Naquilo que a gente mais curte fazer, tá? Porque isso traz uma sensação mais legal pra gente, tá bom? Então, pessoal, eu falei aqui pra vocês. Primeiro, né? Estamos aqui em abril, dia 11 de abril. A gente já passou 3 meses do ano. A gente tem aí planos, metas. A gente tem a nossa vida acontecendo. Então, é hora da gente parar e olhar e reavaliar o que aconteceu nesse primeiro trimestre, né? Eu falei aqui um pouco pra vocês sobre essa avaliação desse primeiro trimestre, sobre a nossa lista, né, de tudo aquilo que nos impediu, talvez, de atingir as nossas metas e o que é que a gente pode ressignificar e olhar e fazer de uma forma diferente para a gente poder entrar, né, em ação, não deixar para depois, né, a gente compreender esses fatos que nos impediram e como a gente pode retrabalhá-los de uma forma mais criativa. O segundo ponto, agora a gente estava aqui falando que tem um monte de gente que tem o tempo, né, tá por aqui, e como a gente pode talvez começar a abrir mais tempo na nossa agenda. Para que abrir mais tempo, né? A burocracia, ela sempre vai existir, mas a hora que a gente começa a abrir mais tempo, a gente se direciona mais para aquilo que a gente idealiza, para os nossos sonhos, para as nossas metas. Elas são os nossos sonhos, né? É aquilo que a gente mais gostaria de realizar. Então, a gente, tirando essa parte operacional, a gente pode focar um pouco mais naquilo que a gente acredita que vai trazer mais significado para o nosso dia a dia, para a nossa vida pessoal e para a nossa vida profissional. E o terceiro ponto que eu queria compartilhar aqui com vocês é também sobre métricas. Muita gente me pergunta como que a gente mensura resultados. Mesmo vocês aqui que falaram que atingiram as metas do primeiro trimestre, como vocês fazem para mensurar os resultados de vocês? Né? Vocês simplesmente falam, atingir, tá tudo bem? Ou será que tem uma análise um pouco mais profunda, uma análise um pouco mais quantitativa de cada uma dessas métricas, né? Quem tá rindo aqui, né? Você fala, eu acho que eu atingi, né? Quem que pôs aqui o mais ou menos? Mais ou menos e tudo bem. Então, não. O ponto não é tão simples assim, né? Para que a gente cumpra com a nossa meta, né? Com que a gente tenha realmente, diga, eu consegui atingir aquilo que eu esperava, a gente precisa, sim, trabalhar com... Eu te peguei, né? A gente precisa sim ter uma forma de mensurar isso quantitativamente, tá? Então eu vou citar aqui para vocês alguns exemplos, e se alguém quiser também fazer pergunta, boa noite, quem tá chegando agora, e quiser me perguntar se tá certo ou se tá errado, lógico, quem sou eu para julgar, mas eu posso dar algumas dicas aqui para vocês da melhor forma para vocês atingirem boa noite, para vocês conseguirem realmente atingir a meta e falar, pronto, eu atingi de verdade. Então, a nossa meta, por exemplo, quando ela é profissional, né? Quando eu tenho, vou falar coisas bem simples aqui para vocês conseguirem entender o conceito do que é métrica, né? Para uma meta, e depois vocês trabalham na complexidade. Então, vamos supor, a gente tem um funcionário e no nosso trabalho e o seu chefe fala, olha, eu preciso que você entregue 10 relatórios por semana, né? Quando eu falo 10 relatórios por semana, eu estou quantificando
a minha meta, né? Então eu tô falando, eu tenho que entregar 10 relatórios por semana, então eu tenho a minha média. Eu posso o quê? Atingir a média, ou seja, eu entrego 10 por semana, eu posso superar essa minha média, né, a minha métrica e falar, não, eu sou muito alta performance, eu vou muito bem, eu estou atingindo e estou superando ela, ou seja, eu entrego 15 relatórios, ou eu posso falar, não consegui, e eu atinjo menos. Então essa é uma forma da gente mensurar, sempre ter um dado quantitativo. Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo mais no fator financeiro, que pode ser que ajude aqui vocês. Fala, olha, eu quero, e agora nesse momento, né, de crise é difícil, mas fala, eu quero economizar R$200 por mês, porque eu pretendo no final do ano trocar meu carro. Né? E faltam, sei lá, R$2.000, em 10 meses eu preciso ter R$2.000 para, sei lá, trocar o carro não, né? Até lá vai ser trocar o pneu do carro. Então, qual que é o ponto? Quando a gente coloca e mensura, você não é muito boa nisso, é difícil. Eu sou empresária no ramo de planejamento estratégico, marketing e business. Então, quando a gente coloca, são R$200 por mês, no período de 10 meses, eu sei que se esse mês eu não conseguir economizar, por exemplo, o mês que vem eu não conseguir economizar, eu sei que provavelmente eu não vou, em 10 meses, conseguir atingir o montante que eu estava esperando de R$2.000. E por que isso é importante, gente? Apesar de a gente achar às vezes que é bobo, é porque isso alinha a nossa expectativa ou, né, alinha a nossa frustração ou a nossa expectativa ou a nossa ansiedade. Se a gente vai entendendo, a gente tem que ter planejamento para tudo, exatamente. Se a gente vai avaliando, não vai ser uma surpresa, sabe aquela história de, chegou nos 9 meses, eu falo, meu Deus, não consegui economizar os R$2.000 que eu precisava, meu Deus, o que aconteceu? Pô, gente, não dá, né? E aí você fica, meu Deus, eu sou uma incompetente, o que aconteceu? Não é por aí. Se você consegue ir acompanhando mês a mês e você fala, este mês eu não consegui economizar 200, o mês seguinte também não. Você fala, pô, o que tá acontecendo? Talvez eu tenha posto uma meta muito além, então diminui. Alinhar a expectativa, é isso aí, Pri. Diminui, fala, tudo bem, não tá dando, eu vou colocar boa noite, Ângela, eu vou colocar menos, eu vou pôr R$100. Ou se eu conseguir colocar a mais, perfeito. O que você faz? Você pode diminuir o seu tempo. Você fala, nossa, eu tô conseguindo economizar mais, então eu não vou precisar de 10 meses, eu vou precisar de 9 meses, né? Eu tô só dando aqui alguns exemplos. Eu sei que a grana tá difícil para todo mundo esse ano, mas exatamente eu tô citando alguns exemplos de como a gente pode mensurar e criar métricas para tudo aquilo que a gente quer fazer, para a gente ir alinhando a nossa própria expectativa. E a mesma coisa, gente, vamos supor, eu quero emagrecer, né? Você fala, de cada 3 mulheres, 2 querem emagrecer, querem perder quilos. E aí, assim, como você quantifica isso? Também tem formas. Ou você fala, eu quero perder 3 quilos, que daí é o resultado final, ou você fala, eu gostaria de fazer, boa noite, Ronaldo, eu quero fazer 3 vezes por semana atividade física. Perfeito, Betânia, exatamente, eu quero X clientes, eu quero faturar tanto. Né? E é assim que a gente faz nas empresas, né? A gente olha toda semana, né? Não é nem todo mês, a gente precisa olhar toda semana se a gente está alinhado com o faturamento mês ou não, porque não adianta chegar na 3ª semana do mês e você falar, meu Deus, cadê os clientes que eu precisava ter esse mês? Não tem mais, você tem mais uma semana, não vai dar tempo. Agora, se toda semana, isso relacionado a empresas, você for acompanhando o seu faturamento ou se fazendo follow-up, por que aquele cliente entrou, por que aquele não entrou, dá para correr atrás daquele outro, porque você tem tempo hábil de ir alinhando a sua expectativa, a expectativa de quem está com você, do seu sócio, e não espera na data limite, gente, para a gente correr atrás, né? Então esse é o ponto que a gente precisa
sempre tá prestando atenção, né? Seja para nossa vida pessoal, seja para nossa vida profissional. Então eu tava falando do emagrecimento, você fala, eu quero perder quilos, ou eu quero fazer atividade física 3, 4, 5 vezes por semana, porque eu sei que lá na frente a consequência de quem faz atividade física é ter uma massa mais magra no corpo, né? Talvez uma mudança de hábito, ela seja muito mais eficaz para você do que simplesmente você focar no quilo, né? Que é a mesma coisa do cliente. Talvez conquistar clientes e fidelizá-los é muito mais eficaz do que você só pensar no faturamento, porque o faturamento ele pode vir um mês e pode não vir no outro, mas um cliente fiel, ele vai ter uma linha mais longa, né? Acho que é beta, vai ter uma permanência com você por muito mais tempo, né? Então esse é o ponto. E aí, pessoal, falando aqui de métricas, né, Roberta? Obrigada, Roberta. O outro ponto que eu queria colocar para vocês, né? Então, assim, por que as métricas são tão importantes e que a gente precisa ter sempre para tudo, para todas as metas que a gente criar, para que a gente for desenvolver, a gente precisa sempre ter essas métricas, tá? O último ponto que eu quero colocar para vocês aqui, que é uma dica, olá, boa noite, é também que o que pode estar impedindo a gente, né, de talvez não conquistar tudo que a gente gostaria de conquistar, é um problema de um S. Vocês conhecem um S? É o plural de uma palavra. Quem me ajuda chutando, que imagina o que eu tô falando aqui? Ninguém vai chutar? Então é o seguinte, o problema pode ser que a gente tem... Boa, Pri! É isso mesmo, os sonhos são muito bons, mas quando a gente tem prioridades, né, a gente foca em várias coisas. E quando a gente tem uma prioridade por vez, a gente entende que nós somos um só, não tem jeito, a gente precisa fazer escolhas e a gente tem que ter a prioridade da vez. Legal quem quer ser atriz e que é o seu sonho. Então, assim, qual é o primeiro passo que você precisa fazer hoje, né, para ir em busca dos seus sonhos? Então, se você tem prioridades, exatamente, você tem um monte. Você não vai fazer porque, esse papinho de sempre, né? E aí a pergunta que eu tenho para fazer para você é: qual o estilo de vida que você quer ter para ser atriz, né? O quanto é necessário você ganhar para ter o seu estilo de vida? Então eu acho que é tão relativo, né? Eu moro em São Paulo, esse ponto, e aí eu acho que a gente deve sim avaliar. O ponto é qual é o salário, e aí é um outro assunto para outro dia que talvez a gente possa conversar, mas se sua meta é essa, começa a estudar, pesquisa mercado, entender, com o maior prazer você entra lá no meu site, ligiacosta.com.br, ou você me manda um e-mail, ligiacosta@tgitoday.com.br, tá? Sem problemas, Obrigada, Pri! Às vezes eu faço Lígia Costa porque é mais fácil do que falar o tgi.com.br. Isso! Lá você manda um contato ou um e-mail direto para mim que a gente... Obrigada, Pri, querida! A gente conversa sobre isso. Então, gente, é exatamente colocar a prioridade do momento. E o desafio que eu queria pôr para vocês aqui é, se todos vocês, tô vendo que tem 23 pessoas ao vivo, tiverem a oportunidade de colocar rapidinho qual a prioridade, o dinheiro é resultado, não objetivo. Isso aí, nossa, eu tô amando esse pessoal que tá aqui comigo. Propósito vem antes do lucro. É isso aí. Coloca para mim qual é a sua prioridade, a sua meta do momento, agora, né? Escreve aqui para mim, assim a gente consegue compartilhar e mais, a gente consegue se comprometer entre a gente de que esse vai ser o nosso foco desse momento. E eu também quero seus estudos,
Perfeito, querida, é isso aí. Talvez o próximo passo é você fazer metas um pouco mais específicas, né? Captar clientes também específica, a empresa crescer como, né? Quais são ó, tá todo mundo com meta genérica aqui, um nicho para trabalhar. Perfeito, ó, esse foi o mais específico, né? Quando você pensa em definir um nicho, formar o grupo do Ação Inspirada. Ê, Maluzinha, quantas pessoas você quer? Olha lá, eu vou te fazer, a pergunta de meta vamos traduzir isso em quantitativo. Quantas pessoas? 25. E muito bom, vou te ajudar, Malu, que eu puder ajudar a ter 25 pessoas no seu grupo, é uma meta muito bacana, gente. E vamos, deixa o site aqui para você, isso, pessoal, ó, a gente já tem 21 aqui, todo mundo tem que entrar e entender, ajudar a Malu a atingir a meta dela. Ela quer 25 pessoas pro programa dela. O que a gente pode fazer para ajudar? Eu acho que esse é um outro ponto, né? Então, pessoal, outra coisa que eu queria dividir aqui com vocês é quem ainda não tiver metas, quem ainda não conseguiu criar as suas metas, ou não sabe por onde começar, ou quer ainda fazer de uma forma mais comprar sua casa, essa é uma meta genérica. Quando você quer comprar sua casa e o quanto você precisa economizar por mês para chegar lá. Tá vendo a diferença que é? Porque comprar é lá longe, né? Difundir a linha de pet. Como você vai fazer isso? Né? Aumentar o faturamento em X reais para equilibrar o financeiro. Perdi. Então, assim, quanto mais a gente puder ser específico e todo mundo colocar metas quantitativas, melhor, tá? A meta pode ser assim, 3. Em 3 dias eu quero atingir, sei lá, correr essa semana 3 vezes na semana. Então, assim, é ser muito... Pode ser, às vezes, bobo. A meta, uma criança de 12 anos tem que entender sua meta. Vamos fazer esse desafio, né? Conta para uma criança de 12... Não, menos, de 8 anos. Se a criança de... Porque elas estão muito espertas hoje em dia. Se a criança de 8 anos entender o que você está falando, aí a gente considera que está valendo a sua meta. Porque senão fica muito genérica e a gente fica só no sonho. E aí eu digo, e quem tiver oportunidade e quiser, eu até publiquei um vídeo recentemente, eu falo sonhar ou realizar, né? Tem uma diferença muito grande entre apenas sonhar e entre realizar, né? De que lado que você quer ficar. E o meu último convite aqui para vocês é, de novo, quem tiver oportunidade, entra no meu site, no tgitoday.com.br, e se vocês quiserem uma ajuda maior ainda para fazer e para realizar a meta de vocês em todas as áreas da sua vida, eu tenho um guia de metas em 10 etapas que pode ajudar vocês com perguntas, com inspiração, com PDFs onde vocês preenchem, onde vocês fazem autoavaliação. É bem divertido, é um guia bem descontraído, super rápido, tá lá no meu site, disponível para ajudar realmente todos vocês. Esse guiazinho, ele tem um preço simbólico praticamente, porque é a troca do meu trabalho, né? Eu também preciso ter um retorno financeiro para poder continuar tendo e contribuindo com todos esses conteúdos. Então, quem quiser ir além, pode ir lá, entrar no tgitoday.com.br e obrigada, Maluzinha, e fazer esse guia, né, ter esse apoio desse guia de metas que com certeza vai ajudar vocês a ter uma visão. Eu gosto de dizer que assim, é compreender que a nossa vida é o nosso trabalho em tempo integral, e a partir do momento que a gente vai lá, Betânia, você entra em guia de metas, tá lá em Trabalhe Comigo, guia de metas, aí você clica, tem lá todas as 10 etapas, tudo direitinho. E eu falo que quando a gente começa a compreender que a nossa vida é o nosso trabalho em tempo integral e que a gente precisa estar equilibrado em todas as frentes da nossa vida para ter performance pessoal e profissional,
tudo começa a fluir de uma maneira muito mais bacana, né? A gente começa a fazer com que as coisas aconteçam muito melhor. Obrigada, Pri. Vou até mostrar para vocês aqui no site, acho que fica até mais fácil. E aí, a minha sugestão, lógico, eu quero continuar ajudando vocês. E, deixa eu abrir aqui, não estava programando, mas vou mostrar para vocês onde está esse guia. E vou adorar quem tiver oportunidade. Deixa eu virar aqui, gente, aí a gente se despede. TG Today, quem não conhece, acessa aqui e não deixe também de assinar a newsletter do site, que eu toda quarta-feira mando uns textos bem bacana para vocês. Quem tiver a oportunidade, entra aqui, olhem, trabalhe comigo, guia de metas, e vocês podem ler mais sobre o assunto metas, tá aqui, tem vídeo, aquele vídeo que eu falei para vocês, e vocês podem ver quais são as 10 etapas para poder cumprir com as metas ainda hoje. Gustavo, deixa eu voltar aqui. Deixa eu só voltar para poder te responder. Gustavo, meu principal curso, legal, esse você pode entrar, fazer a qualquer momento. Ele tá, assim que você tiver, que legal, Beta. Além das metas, tem que definir os micropassos também, né, Malu? É isso aí, Jordão, porque não adianta, exatamente, não adianta querer comprar a casa, né? O quanto você tem que economizar todo mês para conseguir chegar lá, né? E esse guia de metas, ele ajuda vocês, porque tem perguntas inspiradoras em todas as áreas, vocês vão preencher numa planilha, num documento e tudo mais, e ele tá lá, é só você clicar, você se inscreve, você paga uma taxa, e eu libero o acesso para vocês, vocês ficam com acesso por 1 ano na plataforma. Eu também tenho, na verdade, o meu principal negócio, né? Eu sou palestrante e eu também tenho o Business Academy, que é o meu grande negócio. Eu sou executiva depois de quase 20 anos de mercado de marketing, de negócios, e o Business Academy já é um curso bem mais longo, ele tem 2 meses, ele é tanto presencial quanto online, mas ele acontece só 2 vezes ao ano e a gente vai ter a próxima turma só no 2º semestre, para quem me perguntou aqui agora, e esse é exatamente a gente monta um business com propósito e lucrativo, né? Eu trabalho com pequenos, médios e microempreendedores, microempresas, e nesse caso é um trabalho bem mais profundo, né, onde a gente compreende o mundo da forma como ele está hoje, todos os impactos da inovação, da tecnologia. Você já pegou o vídeo isso, no dia que eu falei que foi realizado, legal. Vai bombar a fotografia. Tenho vários clientes hoje em dia maravilhosos, fotógrafos, nutricionistas, de todos os lugares. Ah, você viu as cadeiras, né? Eu fiz um scope de lá, né? Do pessoal. E aí eu tenho, de vez em quando, eu ligo lá quando a gente tá, porque a gente tá no momento do grupo agora. Depois eu passo para vocês mais, lá também no site fala um pouquinho sobre isso, mas é uma escola completamente diferente, né? Porque eu digo que eu falo muito de técnica, mas eu hoje em dia, eu acredito que o marketing, ele precisa ter propósito e é o marketing da essência, né? Então, só a partir do momento que a gente compreende e que as empresas e que nós como pessoas nós compreendemos o nosso propósito, qual é a nossa causa e o que a gente tem de melhor, como a gente alinha a nossa habilidade para poder solucionar um problema pré-existente na sociedade, a gente faz. Só o dinheiro não dá, o dinheiro ele é uma consequência, né, de tudo isso, mas o meu trabalho é muito alinhado com o empreendedorismo social, mas não significa que empreendedorismo social é voto de pobreza, pelo contrário, é entender o que é que a sociedade precisa, quais são as demandas do mercado que existem e como nós, com as nossas habilidades, com os nossos conhecimentos, com os nossos talentos, a gente pode criar projetos
que nos vão dar retorno financeiro, mas que ao mesmo tempo eles vão ajudar a nossa sociedade a prosperar. Então esse é um trabalho já um pouquinho maior, que é minha grande paixão, mas eu digo que para a gente ser, né, que eu falo que é be the change people, todos que fazem o Thank God It's Today, olha ele aqui, ó, Thank God It's Today, você se torna um be the change people, você se torna um agente de transformação, mas antes a gente precisa ter uma série de comportamentos, né? Então a gente tem que ser, não sei se você pode me chamar de professora porque eu não tenho pedagogia, mas se falar que eu sou gestora, porque eu já fui gestora há mais de 20 anos de empresa e ser professora ser a mesma coisa, então só que antes a gente precisa ter outros comportamentos, né? Então eu falo que a gente tem que be brave, a gente tem que ser corajoso, a gente tem que be cool, a gente tem que ser gente boa, a gente tem que ser be geeky, a gente tem que conhecer as plataformas. Eu não sou professora de inglês, mas o meu negócio, como eu digo que o mundo é plano e que a gente está num momento e numa era muito onde não existem barreiras tecnológicas eu acredito que as pessoas precisam saber falar além de línguas, né? Então, como os americanos e os espanhóis têm aquela língua hoje em dia que é o Spanglish, que é aquela mistura de português com espanhol, eu também acredito que a gente logo, a nossa língua, o português, ele já está misturando de uma certa forma também com o inglês, que são... E mais para frente, provavelmente, a gente talvez tenha uma ou duas línguas únicas. Então, eu tento utilizar algumas palavras que são universais, né? E o site e o nome Thank God It's Today é uma sigla universal. Eu sou de São Paulo, eu sou brasileira, e que de uma certa forma eu acabo também ensinando algumas palavras para as pessoas em função do nome da minha empresa e de algumas palavras que eu uso no meu negócio serem americanas, mas não é muito mais pelo conceito, né? É muito mais pela filosofia do negócio. A minha empresa, depois dá uma olhada, tgitoday.com.br, é uma escola de estratégia pessoal, marketing e business, e eu trabalho exatamente com isso, né? Dando e ensinando as pessoas a criarem, e não só as pessoas, porque eu trabalho também com empresas, com microempresas e com médias empresas, porque eu acredito que o poder de transformação está no indivíduo, e a partir do momento que você transforma 1 mais 1, aí vai ser, né, uma transformação de 1 milhão. Gente, super obrigada, passei aqui do horário, falei que era meia hora aqui do nosso workshop de planejamento estratégico desse primeiro trimestre, que esse era o nosso principal objetivo. Super obrigada por todos vocês que estiveram aqui, obrigada, um beijo grande e até a próxima. Espero vocês lá no Guia de Metas, hein? Não me deixem na mão, tá bom? Obrigada, pessoal. Até, quem tiver dúvida me manda uma mensagem. Até, goodbye. Tchau, Pri. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigada, Beta. Obrigada, Gustavo. Boa noite, queridos. Até amanhã. E fiquem com vai ter Periscope da Malu agora, né? Vamos fazer um Relax Scope, que eu tô no pique total hoje. See you later. Até amanhã. Tchau. Até...